Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de Álgebra Linear. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre subespaços gerados, que tem tudo a ver com as combinações lineares que nós estudamos no vídeo anterior. Então, antes do vídeo começar de verdade, antes de nós começarmos com o conteúdo, aproveita e te inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com quem possa ter interesse e, se você puder, vira membro do canal, que isso nos ajuda bastante, tá certo? Bom, então vamos começar o estudo de subespaços gerados com o seguinte resultado. Vamos pegar S, um conjunto não vazio, finito, que tenha n vetores de um espaço vetorial. E esse espaço vetorial, eu vou considerar que os escalares nesse espaço vetorial estão num corpo K qualquer. Tá? O conjunto formado por todas as combinações lineares desses vetores de S, isso é um subespaço vetorial de V. Tá? Então, como é que é um típico elemento desse conjunto S? Qualquer vetor que tenha essa cara. Uma é um escalar vezes o primeiro vetor, mais um escalar vezes o segundo vetor, mais um escalar vezes o enésimo vetor. Todos os vetores que têm essa cara estão dentro desse subconjunto. E, por enquanto, nós vamos chamar esse subconjunto de colchete de S. Tá? E aí, esse conjunto aqui, que por enquanto é um conjunto, vai ser um subespaço, a gente vai mostrar que é um subespaço, ele vai ser chamado de subespaço gerado pelo conjunto S. E muitas vezes, quando o conjunto, nesse caso aqui o conjunto é finito, nós também vamos denotar esse subespaço como o colchete de V1, V2 até Vn. Esses vetores aqui, os vetores V1, V2, Vn, eles são chamados de geradores do subespaço colchete de S. Por que eles são chamados de geradores? Porque é a partir deles que você obtém todos os vetores do colchete de S, fazendo o quê? Fazendo combinações lineares desses vetores. Tá certo? Então, como que a gente mostra que isso é um subespaço vetorial? Para começar, ele precisa ser um subconjunto do meu espaço vetorial. E ele é, de fato, por quê? Porque você só está combinando linearmente aqui dentro, no final do dia, elementos que estão em V. Né? Então, todas essas combinações lineares aqui, elas pertencem ao subespaço, ao espaço vetorial V, e, portanto, vale essa inclusão. Além disso, quando eu pegar cada um desses escalares aqui como sendo iguais a zero, o que eu vou ter? O que eu vou obter? Eu vou obter o vetor nulo. Por quê? Essa multiplicação aqui me dá zero, dá o vetor nulo, isso dá o vetor nulo, todas essas parcelas aqui me dão o vetor nulo. Então, somando o vetor nulo com ele mesmo, eu obtenho o vetor nulo. Então, observe, ó, tá vendo esse elemento aqui? Esse elemento está no colchete de S. Como essa soma aqui é igual ao vetor nulo, significa então que o vetor nulo pertence ao colchete de S. Além disso, vamos pegar dois elementos que estão no colchete de S, U e V, né, dois vetores, e vamos pegar um escalar alfa que está em K. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a soma desses dois vetores está no colchete de S, e eu vou pegar o meu escalar alfa, vou multiplicar por U, por exemplo, e vou mostrar que essa multiplicação por escalar também está contido, também pertence, na verdade, ao colchete de S. Então, se eu pego dois vetores que estão no colchete de S, o que acontece? U é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn. O vetor V também é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. No U, os escalares são na forma A1, A2, AN, e no V, os escalares são na forma B1, B2 até Bn. O que vai acontecer quando eu somar U com V? Ora, somar U com V significa simplesmente acoplar esses dois vetores. E aí acontece uma coisa interessante. Ó. Eu posso utilizar a comutatividade da adição e a associatividade da adição e posso colocar, por exemplo, esse vetor aqui perto desse vetor aqui.
O A2V2 eu posso colocar perto do B2V2. O ANVN eu posso colocar perto do BNVN. Ou seja, eu posso fazer isso que eu acabei de escrever aqui. Como eu tenho a distributividade dos escalares sobre os vetores, então, tá vendo que aqui, ó, aparece o mesmo vetor? Aqui tem V1 e aqui tem V1 também. Eu posso colocar esse V1 em evidência. Aqui eu posso colocar o V2 em evidência e aqui eu posso colocar o Vn em evidência. Ora, olha para esse elemento aqui, ó. Diz para mim que isso não é um elemento que está no colchete de S. Claro que está no colchete de S. Por quê? Porque eu tenho um escalar multiplicando o V1, um escalar multiplicando o V2, um escalar multiplicando o Vn. Logo, a soma pertence ao colchete de S. Se eu pegar alfa e multiplicar por U, o que vai acontecer? Eu vou pegar alfa e vou ter que multiplicar por essa somatória aqui. Como a multiplicação por escalar é distributiva, eu posso distribuir aqui, né? E eu também tenho que a multiplicação por escalar ela é associativa, então eu posso associar aqui e posso escrever assim. Olha para esse novo vetor aqui. Ele é um vetor que está no colchete de S. Por que ele é um vetor que está no colchete de S? Olha a estrutura disso daqui. É um escalar vezes o vetor V1, um escalar vezes o vetor V2, um escalar vezes o vetor Vn. Moral da história, o que eu acabei de mostrar aqui? Eu mostrei as três propriedades de espaço e subespaço vetorial. O vetor nulo está lá dentro, o subconjunto é fechado para soma e o subconjunto é fechado para multiplicação por escalar. Então, eu tenho um subespaço vetorial. Agora sim, eu posso falar que o colchete de S é um subespaço vetorial e a partir de agora eu vou chamar ele de subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, e esses vetores eu vou chamar de geradores, tá? Pode acontecer algumas vezes de que o subespaço gerado por certos vetores dá o espaço todo. Isso é uma coisa totalmente plausível e é uma coisa boa, né? No final do dia isso vai ser uma coisa boa, porque quando você tem os geradores de um espaço, você tem basicamente o espaço todo, basta você fazer as combinações lineares, tá? Mas isso é para adiante. Agora vamos usar um pequeno exemplo. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar um plano que passa pela origem e que tem dois vetores diretores não paralelos chamados de U e V. Então nós estamos mais ou menos nessa situação aqui. Lembrando da geometria analítica, um ponto pertence a esse plano se e somente se o vetor OP, ou seja, um ponto P pertence ao plano se e somente se o vetor OP é uma combinação linear dos vetores U e V. Moral da história, então, o que isso aqui significa? Isso significa que o plano π é um subespaço do R3 que é gerado por esses dois vetores aqui, os vetores U e V, tá certo? Então, aquela noção que você viu lá na geometria analítica, toda aquela parafernália lá, né? O ponto pertence ao plano, se e somente se, o vetor formado pela origem e por esse ponto são uma combinação linear dos vetores diretores do plano, isso nada mais estava, o cara não estava dizendo nada mais lá do que esses dois vetores são geradores do meu plano, né? O plano, na verdade, é um subespaço que tem dois geradores, U e V, tá certo? E agora o segundo teorema desse vídeo fala o seguinte: pegue novamente um subconjunto não vazio e finito, tá? Por enquanto tudo finito, de um espaço vetorial sobre um corpo de escalares K. O subespaço gerado por S, ele é o menor subespaço vetorial que contém o S. Então, o subespaço gerado por S é o menor subespaço que contém o conjunto S. Cuidado, o conjunto S não é subespaço. Não precisa ser subespaço. Em geral, ele não é um subespaço. O que é subespaço, então? O conjunto de todas as combinações lineares dos vetores de S. Isso é um subespaço. Por isso que nós mostramos. E esse subespaço ele é chamado de subespaço gerado por S. E o que esse resultado diz é o seguinte:
esse subespaço gerado por S é o menor subespaço que contém o S como conjunto. Dito de outra forma, se você conseguir um subespaço U que contém todos os elementos de S, então o subespaço gerado por S está contido no U. Isso significa que o subespaço gerado por S é o menor de todos. Por que ele é o menor de todos que contém S? Porque se tiver outro, nós vamos mostrar que esse outro contém o subespaço gerado por S. Então, esse cara tem que ser o menor. Ele está contido em todos os outros? Não é? Então, é isso que nós queremos mostrar agora. Vamos tomar um subespaço vetorial que contém o S. E nós vamos mostrar que o gerado por S está contido dentro desse espaço vetorial. Tá bom? Então é isso aí. U vai ser um subespaço que contém S. Vamos lá, então. Vamos mostrar que o subespaço gerado por S está contido em U. Então pega um Vzinho que está no gerado por S. O que acontece se eu pegar um vetor que está no gerado por S? Vão existir certos escalares, A1 até AN, de modo que V é dessa forma aqui, A1V1 mais A2V2 mais ANVN. A questão toda é que esse cara é um cara que está em S. Né? Por outro lado, observe, os vetores V1, V2 até Vn, eles pertencem a S. Porque o S é formado por eles. Mas eu sei por hipótese que o S está contido em U. O que eu tenho então? Que, na verdade, esses vetores, eles também pertencem ao subespaço U. Bom, mas se eles pertencem ao subespaço U, qualquer produto por escalar desses vetores está contido lá dentro. Bom, então, A1V1, A2V2, ANVN são elementos de U também. Se eu tomar esses caras, A1V1, A2V2, ANVN, eles continuam caindo dentro do U. Mas pera lá. Essa soma aqui, ó, é o próprio V. Então, todos os elementos do gerado por S, eles, na verdade, pertencem a U. O que eu tenho, então? Que o gerado por S está contido em U. Maravilha? Então, agora nós podemos dizer o seguinte. Sempre que você conseguir um subespaço gerado por certos vetores, esse subespaço é o menor subespaço que contém o S. Beleza? Muito bem. O que nós vimos? No que nós vimos nos dois últimos resultados? Que eles valem, ou seja, nós demonstramos os dois resultados apenas para os casos em que o S era finito e não vazio. Só que isso provoca uma certa injustiça com o vazio e com os conjuntos infinitos. Então, por isso que nós vamos criar duas definições novas agora. Né? Nós vamos dizer o seguinte, ó, o gerado pelo vazio é o espaço nulo, é o subespaço nulo. Você fala assim, mas como que eu vou fazer combinação linear de vetores que estão no conjunto vazio? O conjunto vazio não tem vetor para eu fazer combinação linear. Pois é. Por isso que a gente invoca o último resultado. O que nós vimos no último resultado? E se você pega um conjunto não vazio de vetores, infinito, o espaço gerado por eles é o menor subespaço que contém o conjunto gerador. Eu pergunto para você, qual é o menor subespaço que contém o vazio? Bom, o menor subespaço que contém o vazio é o subespaço nulo. Então tá bom. Então vamos definir assim. Já que eu não posso mostrar que esse resultado vale para o conjunto vazio, porque eu não tenho vetores para trabalhar, então eu vou definir, para não deixar o vazio fora da brincadeira. Né? Então, para nós, o gerado pelo conjunto vazio vai ser o menor subespaço vetorial que contém o vazio. O menor subespaço que contém o vazio é o conjunto nulo. É o subespaço nulo. Se o S for um conjunto infinito, se o S for um conjunto infinito, o que vai ser o conjunto gerado por S? Vai ser o conjunto de todos os vetores tais que
existem M vetores em V, na verdade, M vetores em S, M vetores em S, aqui não é V, aqui é S, tá? M vetores em S e M escalares em K, de modo que o V é uma combinação linear desses vetores aqui. Ou seja, V é da forma A1, V1, A2, V2, mais a M, Vn. Tá? Então, quando nós trabalhamos com subespaços gerados por um conjunto finito de N vetores, tinham que existir N escalares, que faziam isso daqui. Quando o conjunto é infinito, um elemento, um vetor, vai estar no gerado por S quando existirem M vetores em S, M vetores em S, e M escalares em K, de modo que V é uma soma desse tipo aqui. Você pode usar exatamente os mesmos argumentos, mas é ridiculamente os mesmos argumentos que antes, para mostrar não só que esse conjunto ele é um subespaço, mas como ele também é o menor subespaço que contém o S. Você pode continuar mostrando essas duas coisas. Os argumentos são incrivelmente análogos, tá certo? Então agora nós temos a noção de subespaço gerado para qualquer subconjunto. Finito, vazio, infinito, tanto faz. Nós temos agora esses conceitos, beleza? Muito bem. Eu não estou costumando fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso agora. Eu vou deixar um exercício para vocês, e é para vocês mostrarem o seguinte. Pega S, um subconjunto qualquer de um espaço vetorial sobre um corpo K. Mostre que o subespaço gerado por S é igual à interseção de todos os subespaços que contém o S. Ficou claro? Então, você vai pegar todos os subespaços que contém S, vai fazer a interseção deles. A interseção deles vai dar exatamente o subespaço gerado pelo S. Tá? Por que isso vai acontecer no final do dia? Porque a interseção de subconjuntos, quando você intercepta subconjuntos, você está diminuindo eles. A interseção diminui subconjuntos. Quando você intercepta dois subconjuntos, o resultado, em geral, é um subconjunto menor do que você já tinha. A união faz o contrário. A união, em geral, faz crescer subconjuntos. Então, quando você tem dois subconjuntos e une eles, o resultado é um conjunto maior do que os dois que você tinha. Tá? Em geral. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, a interseção diminui, faz as coisas ficarem menores. Bom, gerado por S é o menor de todos. Né? Então, você pode usar essa ideia para mostrar esse exercício aqui. Tá? E agora, vamos trabalhar com 4 exemplos de subespaços gerados, todos eles no R3. Então, vamos pegar primeiro esses dois vetores aqui, e nós vamos determinar quem é o subespaço gerado por esses dois vetores. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar S, vamos pegar U, um elemento que está em S. O que eu tenho, então? Eu tenho o seguinte, se o U está em S, está no gerado por S, ou seja, está no gerado por esses dois vetores, o que eu tenho? Eu tenho que o U é uma combinação linear desses dois vetores, ou seja, U é da forma A1 vezes esse primeiro vetor, mais A2 vezes o segundo vetor. Fazendo as continhas aqui, essa primeira continha aqui vai ficar A1, 0, 0, vai dar esse vetor, e essa multiplicação por escalar aqui vai dar esse segundo vetor, A2, A2 e 0. Quando eu somo esses dois vetores, o que eu vou obter na primeira coordenada? A1 mais A2, na segunda coordenada A2 e 0. Moral da história, então. O subespaço gerado por esses dois vetores, os vetores do espaço gerado por eles, tem vetores da seguinte forma, ó. Soma de duas parcelas na primeira coordenada, uma das parcelas na segunda coordenada e 0 na terceira coordenada. Esse subespaço aqui, na verdade, ele é um plano que passa pela origem e tem esses dois vetores aqui como vetores diretores. Ou seja, os vetores geradores desse subespaço são, na verdade, os vetores diretores do plano que passa pela origem e tem esses dois vetores como diretores. Tá certo?
Outro exemplo, vamos pegar agora um subespaço do R3 de novo, chamaria de W, e ele é formado por vetores do tipo x, y, z, de modo que a soma das duas primeiras coordenadas é zero. E nós vamos encontrar, se nós conseguirmos, os geradores de W. Então, olha só, vamos pegar um elemento que está em W. Se um elemento está em W, ou seja, um elemento está em W, C e somente C, a soma das duas primeiras coordenadas é igual a zero. A soma das duas primeiras coordenadas é igual a zero, C e somente C, uma das coordenadas é o oposto da outra coordenada. Nesse caso aqui, y igual a menos x. Eu decidi fazer assim. Ou seja, Wzinho está em W apenas quando o Wzinho for da forma x, menos x e z. Então, a segunda coordenada tem que ser o oposto aditivo da primeira e a terceira coordenada é livre. Então, o que eu tenho? Um elemento um elemento Wzinho está em W, C e somente C, W é dessa forma. Agora, W dessa forma eu posso escrever assim, posso separar como soma desses dois vetores aqui. Esse x que está aqui eu posso colocar em evidência, esse z eu posso colocar em evidência. Moral da história, qual é a única possibilidade de um elemento estar no subespaço W? É quando ele for dessa forma aqui, quando ele for uma combinação linear desses dois vetores, este vetor e aquele lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o W é gerado por esses dois vetores, e eu nada mais tenho do que um plano que passa pela origem e que tem esses dois vetores aqui como vetores diretores. Tá certo? Então, nós não só encontramos os geradores do subespaço, como nós sabemos interpretar exatamente quem é esse subespaço, e mais ainda, conseguimos achar os vetores diretores desse W, que acaba sendo um plano. Outro exemplo, vamos pegar esse subespaço aqui, do R3 de novo, todas as ternas ordenadas, em que a primeira coordenada é zero. E, de novo, nós vamos tentar encontrar os geradores. Quando que um elemento está no subespaço W? C e somente C, a primeira coordenada é zero. Ou seja, um vetorzinho está em W se ele for dessa forma aqui, ó, 0, y, z. Né? Aqui y e z são livres, mas o x não tem jeito, a primeira coordenada é sempre nula. Portanto, um vetor está em W, se e somente C ele for dessa forma, 0, y, z. Eu posso escrever este vetor como essa soma. Aqui eu posso colocar o y em evidência, aqui eu posso colocar o z em evidência, eu posso escrever assim. E, portanto, o que eu tenho? Eu tenho que W é o subespaço gerado por esses dois vetores aqui. Observe que esses dois vetores são dois vetores da base canônica, o E2 e o E3. E, portanto, isso aqui é um plano coordenado. Esse conjunto W, ele é um plano coordenado. Qual o plano coordenado? O plano XZ. O plano YZ, desculpa. A primeira coordenada é 0. Tá? E, para finalizar, vamos considerar W como sendo os vetores do R3, em que a segunda e a terceira coordenada são iguais a zero. Ora, o que acontece se eu pegar um vetor que está nesse conjunto W? A segunda e a terceira coordenada são zeros, ou seja, um vetor está em W se ele for dessa forma aqui, ó, x, 0, 0. Agora, pegar um vetor da forma x, 0, 0, eu posso colocar o x em evidência e posso escrever assim. Moral da história, então. O W, aqui está escrito que o W está contido, né? O W é, na verdade, aqui, ele é igual ao gerado pelo vetor 1, 0. Isso aqui é exatamente o eixo x, tá certo? Então, trabalhamos aqui bastante, vários exemplos do R3, de subespaços gerados. A gente pode falar de subespaços gerados de qualquer espaço que você conhece, polinômios, funções, etc., né? À medida que você vai dificultando o seu espaço vetorial, você vai dificultando os subespaços gerados também, né? O cálculo deles, a determinação deles, né? Mas o processo é todo o mesmo, tá certo? Muito bem. Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.